Bom, nesse vídeo nós vamos conversar então sobre glicólise anaeróbia. Para você entender então como que funciona ela por inteiro, agora um grau de complexidade um pouco maior, eu vou falando sobre a primeira fase, onde são investidas, a gente investe então energia para que essas primeiras 5 reações aconteçam. Então a gente precisa investir ATP para as reações acontecerem, as primeiras reações. E você vai ver então que no caso do glicogênio muscular a gente investe uma molécula de ATP em cada ciclo de glicólise. E no caso da glicose sanguínea, que acabou de entrar no músculo, nós investimos 2 moléculas de ATP nas primeiras 5 fases ali, primeiras 5 reações. Na segunda fase é que realmente nós geramos energia, geramos ATP a partir da glicólise fase anaeróbia. E também nós vamos tentar entender como que ela se integra. Às vezes parece meio complicado, meio difícil de entender que existe glicólise anaeróbia e glicólise aeróbia, porque o glicogênio e a glicose eles são também muito importantes para o metabolismo aeróbio. Eles são fontes aeróbias de energia juntamente com a gordura para manter a intensidade do exercício. Então aqui nós temos a fase, as primeiras 5 reações. Observe que aqui, ó, quando a glicose entra na célula, na fibra muscular, aqui já tem investimento de ATP. Então o ATP é investido e esse ADP fica livre no citoplasma da célula, no citosol. E nós já vamos conhecer uma das principais enzimas aqui do metabolismo glicolítico, que é a hexoquinase. Você vai ver muito em livros, em artigos científicos, que inclusive com o treinamento de alta intensidade nós melhoramos essa enzima aqui, a concentração dela no músculo. Depois da glicose 6-fosfato formada, nós falamos em vídeos anteriores, que a partir disso a glicose ela fica aprisionada dentro do músculo. Nós colocamos um fosfato aqui no carbono 6 da glicose, então o músculo já prende a glicose aqui com a formação desse composto. Depois outras enzimas começam a participar aqui, acelerando também a transformação para frutose 6-fosfato. E uma reação aqui que é primordial também para a continuidade da glicólise, que é a transformação de frutose 6-fosfato em frutose 1,6 bifosfato. Então ela passa a ter 2 fosfatos. Para isso tem que investir ATP, investir fosfato. E de novo aqui nós só gastamos ATP por enquanto, não formamos nada. E essa enzima aqui, que é a PFK, fosfofrutoquinase, muito importante também no metabolismo glicolítico, é ela que vai acelerar essa reação aqui de investimento de energia. Então você vai ouvir muito falar também da fosfofrutoquinase como uma das enzimas que melhora a sua atividade também com o treinamento de alta intensidade. A partir disso, então, a frutose 1,6 bifosfato, ela é dividida aqui em gliceraldeído 3-fosfato e de hidroxiacetona fosfato. Então nós temos aqui as primeiras 5 reações catalisadas por essas enzimas aqui. E só investimos. Aqui começam as fases de geração de energia propriamente dita. Depois dessas reações, nós começamos a formar aqui então compostos de 3 carbonos. Então aqui nós tínhamos até aqui compostos de 6 carbonos, e aqui nós começamos a formar compostos de moléculas de 3 carbonos, mas continuam 2. Nós formamos então 2 gliceraldeído 3-fosfato. E começa também a influência da NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo, que é uma proteína carreadora muito importante para a continuidade da glicólise anaeróbia. Aqui estamos vendo também a participação de 2 fosfato inorgânico, onde
nós passamos a oxidar então essa NAD, ela recebe elétrons, porque a partir dessa reação aí, dessas reações aqui, a gente tem que começar a pegar o hidrogênio que é formado, e esse hidrogênio vai ser lançado para a mitocôndria para usar essa energia potencial do hidrogênio para produzir ATP de maneira aeróbia. Isso nós vamos ver na parte de metabolismo aeróbio. Então essa NAD, ela trabalha de uma forma de carreamento mesmo de energia, e essa fase aqui ela tem que acontecer para a glicólise continuar. Então a NAD, ela se transforma em NADH mais hidrogênio. Ela recebe dois íons de hidrogênio aqui, e duas NAD se transformam em duas NADH mais hidrogênio. Esse hidrogênio ele tem que ser levado lá para mitocôndria, e ele tem que estar sempre sendo, digamos, lançado pela NAD. Por quê? Porque nós precisamos de NAD aqui reduzida, né, sem o hidrogênio, para continuar buscando esses hidrogênios e fazendo sempre esse ciclo aqui para a glicólise continuar. Então alguém tem que aceitar esse hidrogênio. Quem vai aceitar vai ser lá o piruvato, que nós vamos explicar daqui a pouco. Como que ele aceita esse hidrogênio para a glicólise continuar. Passando então aqui a formação de 1,3 bifosfoglicerato, duas moléculas ainda, nós temos aqui a primeira fase de geração de energia, geração de ATP. Então nós colocamos dois ATP, dois ADP aqui são fosforilados, e se são fosforilados recebem fosfato e passam a se transformar em ATP. Então aqui nós estamos ainda em prejuízo. Lembra-se que investimos 2 lá em cima e aqui geramos 2, então empatamos na verdade. Estamos no 0 a 0 aqui. E quem catalisa essa enzima, quem catalisa essa reação aqui é a enzima fosfoglicerato quinase, que vai acelerar essa reação aqui. Depois continuam reações aqui, formando-se sempre dois compostos de carbono, e no final o fosfenolpiruvato também recebe aqui fosfato, tá? E a partir dessa reação aqui nós ainda formamos ATP a partir do fosfenolpiruvato para piruvato. E essa piruvato aqui é uma molécula, formamos 2 piruvatos na verdade, que são 2 moléculas de 3 carbonos. Bom, parece que chegamos ao final da glicólise anaeróbia, mas ainda não chegamos. Por quê? Porque para a glicólise continuar, o piruvato ele tem que aceitar esses hidrogênios aqui que estão sendo acoplados a NADH, para que ela se transforme em NAD de novo e continue tirando esses hidrogênios. Então quem aceita esses hidrogênios aqui é o piruvato, e o piruvato ele se transforma em lactato. Nós vamos ver essa reação mais para frente. Então uma das razões da glicólise continuar é o aceite do hidrogênio por parte do lactato. No final aqui então nós investimos 2 ATP lá em cima e formamos 4 ATP aqui embaixo. Temos um lucro então de 2 ATP. Se a molécula que fez o ciclo inicial é a glicólise, e se a molécula que fez o ciclo inicial é o glicogênio muscular, nós já começamos aqui direto de glicose 6-fosfato, então nós investimos só 1 ATP e o nosso lucro aqui é de 3 ATP. Por isso que é muito importante tocar glicogênio muscular, porque ele é mais eficiente que a glicose sanguínea na geração de ATP. Ele consegue gerar 3 por ciclo e a glicose sanguínea consegue gerar 2 ATP por ciclo. Então o que você tem que entender aqui nesse ciclo é que cada molécula de glicose com 6 carbonos que entra nesse ciclo, ela vai formar um lucro, aqui vai ter um lucro de 2 ATP. E cada molécula de
glicogênio, de glicose que veio de uma molécula grande de glicogênio muscular, ela vai formar 3 ATP, um lucro de 3 ATP. Resumindo então, na glicólise, os hidrogênios eles têm que ser removidos dos substratos por moléculas transportadoras, que são a NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo, e a flavina adenina dinucleotídeo. Você não viu ela ainda nesse ciclo porque ela participa principalmente na parte aeróbia, na cadeia de transporte de elétrons. Geração de ATP pela via aeróbia utilizando a energia potencial dos hidrogênios. Nós não vimos ainda também mais. Você tem que entender que esses hidrogênios eles têm que ser removidos ali da quebra do carboidrato para ter energia potencial para formar ATP lá na fase aeróbia. E a remoção de 2 hidrogênios do gliceraldeído 3-fosfato, que se transforma em 1,3 de fosfoglicerato, com influência da NAD. Então essa NAD aceita esses 2 hidrogênios e se transforma em NADH mais hidrogênio. Aqui ó, NADH mais NAD se transforma em NADH. Quantidades adequadas de NAD para a glicólise prosseguir. Lembrando que tem que ter NAD sem hidrogênio sempre indo lá buscar o hidrogênio. E para que ela fique sem hidrogênio de forma rápida, ou ela vai lançar esse hidrogênio para a mitocôndria, ou vai fazer com que o piruvato aceite esse hidrogênio e se transforme em lactato. Os hidrogênios da NAD são lançados para o interior da mitocôndria, se o oxigênio for suficiente. Então, no caso ali, tem que ter um suprimento adequado de oxigênio no músculo para aceitar esses hidrogênios também. Por isso que o metabolismo aeróbio é muito importante. O suprimento de oxigênio a partir do sistema cardiovascular e também uma boa capacidade muscular de captar oxigênio. Ele melhora a integração ali entre metabolismo aeróbio e anaeróbio e faz com que nós passemos a depender cada vez menos de vias anaeróbias em determinada intensidade do exercício. E se o oxigênio não estiver disponível para aceitar os hidrogênios, o ácido pirúvico, no caso o piruvato, os aceita para formar o ácido lático. Então isso tudo ocorre de maneira muito rápida e são várias moléculas, não é uma glicose que é quebrada ao mesmo tempo, são várias moléculas. Então algumas vão ser aceitas por hidrogênio, alguns íons de hidrogênio vão ser aceitos pelo oxigênio, na verdade. Outros não vão conseguir, porque a velocidade da glicólise vai aumentar muito. Uma parte vai ser aceita pelo oxigênio, uma parte vai ser lançada para a mitocôndria e outra parte vai ser transformada em ácido lático a partir do momento que é aceita pelo ácido pirúvico. Então, por isso que ocorre o aumento da demanda por oxigênio durante o exercício, ao mesmo tempo que aumenta a formação de ácido lático. Por quê? Porque esses hidrogênios eles têm que ir para algum lugar, ou mitocôndria, ou ser aceitos pelo piruvato. Então, de forma bem básica aqui, quem catalisa essa reação e faz o piruvato aceitar o hidrogênio que vem da NADH é uma enzima muito conhecida no meio esportivo, que é a lactato desidrogenase, ou LDH, que ela é o indicador também de possível dano muscular, de propensão à lesão muscular, porque ela é uma enzima muscular, na verdade, ela está sempre presente no músculo, e se ela começa a aparecer no sangue, significa que o músculo está sendo danificado, está gerando miotraumas e ela está passando aí do músculo para a corrente sanguínea e aí significa que essa membrana plasmática muscular está sendo lesada. Então, LDH, lactato desidrogenase, ajuda a formação de ácido lático aqui a partir do piruvato, que faz ele aceitar esses íons hidrogênio a partir e recicla a NAD para ela voltar e continuar pegando hidrogênio da glicólise para ela continuar. Então, assim, qual a razão da formação do bendito ácido lático? Por que essa pergunta? Porque se fala muito em alguns livros mais antigos, alguns comentários de
alguns artigos mais antigos também em fisiologia do exercício de que o ácido lático ele seria maléfico, seria o vilão, ele que causa cãibra, fadiga, enfim. E hoje se sabe que ele não é bem assim. O ácido lático ele é importante para o metabolismo muscular e ele é uma consequência da necessidade de continuação da glicólise anaeróbia. Se o ácido lático não fosse formado, não daria para prosseguir o exercício em altas intensidades. Por quê? Porque não teria como remover aqueles hidrogênios daquela etapa da glicólise que precisa remover o hidrogênio, que é essa aqui, né? Aquela onde o lactato aceita ali, na verdade o piruvato aceita os hidrogênios para formar lactato, e lá naquela fase onde a NADH tem que aceitar 2 hidrogênios para continuar as reações. Então, de forma bem geral, uma glicose também forma no final lá 2 moléculas de piruvato ou 2 moléculas de lactato. O piruvato ele pode ser convertido também em acetilcoenzima A e vai ser oxidado dentro da mitocôndria. Quando ele não precisa aceitar esse hidrogênio, ele vai ser lançado para dentro da mitocôndria, na forma de acetilcoenzima A. Quando ele aceita o hidrogênio, ele vai ser transformado em lactato. Como eu falei, várias moléculas de glicose estão sendo quebradas ao mesmo tempo. Algumas situações o piruvato se transforma em lactato, e em outras ele não se transforma em lactato e vai ser oxidado dentro da mitocôndria. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que se fala em predominância de sistema aeróbio ou anaeróbio para a produção de energia, e nunca que um exercício ele é estritamente aeróbio ou anaeróbio. Na próxima aula, então, nós vamos ver como que ocorre a integração da glicólise anaeróbia e da parte aeróbia.